Voltamos aqui no Além da Notícia. Muito obrigado a você que está aí nos acompanhando nesta noite de quarta-feira. Nós estamos aqui falando sobre as eleições deste ano, sobre o marketing político, sobre a atuação política, bom, sobre tudo que diz respeito a esta temática. Anderson, já não se faz política sem agências ou conselheiros de marketing e quem não compreendeu a transformação da comunicação política em mercadoria está condenado ao fracasso. Eu peguei essa frase do Jornal Público de Portugal, é de Mário Vieira de Carvalho. É assim mesmo? Seria bom, né? Mas o que a gente tem visto, muito amadorismo, planejamentos feitos em cima da hora, né? E uma grande correria para... Agora nós temos o quê? 2 meses, né? São 9 semanas aí, outubro está em cima e... Como a gente estava comentando anteriormente, é daí que vem esses gastos exorbitantes, entendeu? Em termos de campanha e tal. Como não é planejado, existe uma frase que eu gosto bastante, é o curto caminho longo e o longo caminho curto, referente a planejamento e execução. Então, se você tem um planejamento curto, a sua execução vai ser muito maçante, simplesmente porque você não previu erros, você não previu uma infinidade de fatores que pode acontecer. E campanha, ela é totalmente, ela é diária, ela é sazonal. Então, existe um acontecimento que vai ter ali no dia que um candidato ele pode se aproveitar, pode se apropriar disso, entendeu? Ele pode sofrer um ataque, então ele tem que saber como ele vai estar preparado para aquilo. Então, o curto planejamento, a sua execução vai ser maçante, vai ser crítica, vai ser complicada. Agora, se você tem um longo, né, um planejamento grande, com antecipação, a gente fala muito isso, tá? A sua execução vai ser mais tranquila. Então, essa frase aqui é verdadeira. Quem não compreendeu a transformação da comunicação política em mercadoria está condenado ao fracasso. Isso. Em questão de mercadoria, tem alguns marqueteiros políticos, como a gente fala, né? Profissionais de marketing político, que não gostam de associar a imagem da pessoa a um produto, né? O que acontece é que o seu melhor marketing é o feedback do seu cliente ou o feedback do seu eleitorado. Então, se você tem contexto, você tem história, você fez alguma coisa pela sociedade, esse é o seu melhor marketing. Então, você pode utilizar as redes sociais, a TV, o rádio, vai ser tranquilo para você porque você é, digamos, um bom produto, entendeu? Agora, isso é uma construção, né, que se vier com muito tempo, com muito planejamento, né, você vai conseguir ter uma projeção esperada e, com certeza, a sua reeleição. No caso do Novo, aqueles aspectos que a gente está falando, e já são as dicas, né? Por exemplo, a pessoa, o candidato, ele tem que ter exercido uma liderança, ele tem que ter essa liderança reconhecida e grupos que reconheçam que ele fez coisas em prol de uma necessidade, etc. Como ele utilizar esta força da própria história? Isso. Aí como ele usa? Aí vem os meios, né? Vem a própria propaganda, vem a internet mostrando, olha, foi feito, ele conversando, mostrando depoimentos daqueles grupos, daquelas pessoas. Eu vejo muito os candidatos, tenho muitos próximos que formam bases eleitorais, procuram amigos, procuram companheiros de trabalho e aqueles companheiros vão multiplicando o conhecimento do nome dele. É uma militância, né? São aqueles apoiadores e a gente tem a militância digital também. Exatamente, como multiplicar isso para um marketing bem... Isso. Então, o que acontece? A gente, essa militância, por exemplo, ela tem que estar bem assessorada e esse assessoramento vem da parte da comunicação da campanha, que tem que passar as informações, o material, para essas pessoas divulgarem. Por exemplo, em território digital, a gente vê que quando um candidato não tem isso, fica uma confusão. As próprias pessoas, os simpatizantes, os militantes, eles fazem material, páginas próprias, entendeu? E isso é o quê? É um candidato que ele não tem uma estrutura, uma organização e o próprio o povo, a militância faz a seu bel prazer. Então isso é um problema. Então, por isso essa construção tem que acontecer, né,
com tempo, com antecipação, porque aí você vai levar, por exemplo, as mensagens, as imagens, você vai passar para a liderança e a liderança, né, dessas militantes, dos eleitores, vai passar para a base conseguir entender, saber como é que é, entender quais são as propostas e tudo mais. Ao mesmo tempo, Silvio, que se pode construir a imagem boa de alguém, pode-se construir a imagem boa de alguém que não é bom também. Isso preocupa? Não, eu acho que preocupa muito. E me preocupa muito também essa visão da política como um mercado onde se vende mercadorias. E do político como uma mercadoria. Na minha porque opinião, mesmo que não se diga, mas se trata assim, né? Porque na minha opinião, assim, a política ela deve ser, sobretudo, um instrumento para se encontrar soluções coletivas, o que eu entendo como um instrumento de transformação social, de transformar a realidade, quer dizer, de fazer do mundo um lugar melhor para a gente se viver. Né? Quer dizer, escolher os mandatários de determinadas funções públicas é escolher as pessoas mais capacitadas para atender aos interesses gerais da sociedade. Quem é o deputado que vai atender melhor o meu estado? Né? O deputado estadual, o deputado federal. Quem é o senador que nos representará melhor em Brasília? Né? Quem é o governador que está mais capacitado para produzir, para realizar as mudanças que o Estado exige? Né? Quer dizer, quem é a pessoa que está mais qualificada para exercer a presidência da República? Né? Quais são as propostas dessas pessoas? Então, assim, é uma análise que, na minha opinião, não tem nada de mercadológico, é uma análise essencialmente política no sentido mais estrito e também no mais amplo do termo, mas quer dizer, quem são as pessoas que podem me ajudar a ser mais feliz? Não eu individualmente, mas eu como grupo. Coletividade. Né? Quer dizer, quem que pode nos ajudar a ter uma vida melhor? Né? Quem é a tendência? Então, deixa só eu fazer uma pergunta aqui para o Anderson. Se você for desafiado por um candidato que você diz, pô, mas esse cara não é bom, não será um bom candidato, mas ele está me contratando, é o teu trabalho para fazer o marketing, como é que você se sente numa situação como essa? Olha... Eu acho que a pergunta que eu estou te fazendo aqui agora, que você está pensando, muitos construtores de marketing, consultores de marketing, construtores de imagem que vocês são, publicitários, devem viver esse drama diante do seu trabalho e de candidatos que não seriam os melhores. A primeira coisa que a gente faz, e já aconteceu, está acontecendo comigo atualmente, entendeu? Eu coloco o jogo aberto, porque eu faço um briefing, vamos analisar o seu contexto, entendeu? Qual a sua liderança, quais são os grupos envolvidos. Não tenho nada, eu tenho uma proposta, inclusive fui no cartório e falei, olha, sinto muito, mas eu tenho que falar a realidade, a não ser que você tenha muito dinheiro, mas muito mesmo, entendeu? E associações com grupos, etc. Mas mesmo assim, a gente tem visto casos aí de apresentadores, entendeu? Que já tentaram e não passaram, entendeu? Mas tinha uma imagem, aparecia na TV todo dia. Celebridade, mas né? Mas ele não tinha, por exemplo, esse contexto. Mas sabe, eu acho Silvio, se eu entendi a pergunta do Ronaldo, ele não está perguntando sobre o candidato que tem mais condições de ganhar. Não, mas sim. É o candidato que teria mais condições de representar bem a sociedade. Não, acho que é mais nesse sentido. Né? O que ele está falando assim é de se o Bom cara candidato. vem me contratar. Se o cara vai te contratar. Então, o cara pode nesse ganhar a eleição, aspecto. mas ele não será um bom representante da população. Mas a gente, sabe, Ronaldo e Silvio, eu já entro... Quem eu encostei na parede foi ele. Exatamente. Eu já entro... mas ele estava... Eu já entro... Mas eu estou te ajudando. Eu já entro o quê? Eu já mostro, tá? Isso aconteceu recentemente comigo, tá bom? Uma pessoa que vem à federal, eu fiz esses questionamentos. Não, o que a gente tem é um grupo e uma ideia. Falei, olha, é muito difícil. E a pessoa já chega, geralmente a pessoa já chega, olha, eu não quero fazer uma coisa muito cara, a gente está sem verba, já começa logo assim. Então, o que a gente vai fazer? Entendeu? Não tem como salvar, não tem como mostrar uma coisa que não é. Eu vou muito nesse aspecto da verdade. E a você não agrada isso? Não agrada porque também é o nosso nome que está em jogo, entendeu? Eu vou entrar derrotado já num processo, entendeu? Então, a questão muitas vezes, Ronaldo, não é a questão financeira. Graças a Deus nós não dependemos exclusivamente disso aí.
entendeu? A gente faz porque a gente acredita num trabalho que a gente sabe que tem futuro e que rende, e que pode mostrar uma coisa que tenha significado para uma campanha. Entendi. Agora, o que acontece? Vim nesse aspecto, entendeu? E vou te falar, não foi 3, não foi 5, foram vários, tá? Chegaram para a gente perguntando, olha, o que é possível, eu consigo fazer um site, eu quero isso, eu tenho muitas propostas, eu tenho as ideias e tal. Tá bom, vamos reunir o grupo, porque esse grupo é o primeiro que vai votar em você. Você não tem 100 pessoas para vir a federal, que é 50, 80 mil votos, amigo. É muita coisa. E você não tem história nenhuma. Mas eu também não tenho dinheiro. Então o que você quer? Deixa eu pular aqui porque o tempo está passando. Isso. Deixa eu perguntar aqui agora para o Silvio, por favor. A tendência é que as bancadas que a gente tem hoje no Congresso Nacional, também elas se renovem, continuem com força, por exemplo, bancada ruralista, bancada ambientalista, a bancada religiosa que envolve católicos, evangélicos. Qual é a sua visão sobre isso? E o quanto elas são importantes? Pois é, a gente tem um sistema partidário, né, Ronaldo, que assim, um número muito grande de partidos, mas partidos de pouca expressão programática, né, que assim, o que une as pessoas em torno desses partidos, em geral, são conveniências eleitorais, conveniências regionais, conveniências individuais até, e não exatamente a afinidade com o programa, né, afinidade com a ideologia, afinidade com a proposta para o país, né. Então são muitos partidos e partidos em geral, pouco expressivos do ponto de vista de ideias. Então, o que acaba acontecendo no Congresso é que se formam aglomerados, se formam agrupamentos em torno de propostas concretas, como você está citando, os ruralistas, que são aqueles encarregados de defender os interesses dos agricultores, né? Os ambientalistas, que muitas vezes se contrapõem aos ruralistas, que são aqueles que procuram defender os interesses da preservação ambiental, né? E você tem a bancada dos sindicalistas, né? Que são aqueles que vêm do movimento sindical, mundo do trabalho, e mais identificado com propostas de interesse dos trabalhadores, dos sindicatos trabalhadores. Enfim, esses grupos de pressão têm, de fato, muita importância. A bancada ruralista, por exemplo, é muito poderosa, ela praticamente não perde votação dentro do Congresso, é muito numerosa e tem, inclusive, uma força no Congresso que não condiz com a força que ela tem do ponto de vista demográfico na população brasileira, né? Quer dizer, você tem no Congresso, por exemplo, uma maioria de ruralistas, de proprietários rurais e de empresários. E, evidentemente, na sociedade brasileira você não tem uma maioria de pessoas que têm fazendas e que são empresários, né? É evidente que há uma sobre-representação desses grupos sociais, da mesma forma que há uma sub-representação, por exemplo, de índios, de negros, de mulheres. No caso das mulheres é uma situação absurda no Brasil. O Brasil está entre os países do mundo, países com a sua expressão econômica, com a sua expressão populacional. Não tem nada parecido, não tem nenhum país do mundo em que as mulheres são tão subrepresentadas no parlamento, né? A gente tem menos de 10% das cadeiras do Congresso, né, ocupadas por mulheres, e elas são maioria na população. Então, sim, esses grupos têm grande importância e acredito que continuarão a ter, porque essa fluidez, né, do nosso sistema partidário leva à formação desses agrupamentos com toda essa força, mas o que a gente espera é que, por exemplo, esses grupos que são subrepresentados passem a ter uma representação mais importante, né? Então, eu tive há pouco a notícia de um repórter aqui da TV Canção Nova, ele que me informou que, aparentemente, aumentou o número de mulheres candidatas nas eleições. Quer dizer, teremos um número de mulheres candidatas maior do que em todas as eleições anteriores. É um dado positivo. Embora, ainda assim, as mulheres candidatas representem menos de 30% do total de candidatos, né? Quer dizer, mesmo essa melhora é uma melhora para uma situação que ainda é de muita desigualdade. Então, assim, a política
é um instrumento para corrigir desigualdades, né? Então, o que a gente espera é que esses grupos não apenas tenham força, mas que passem a representar um pouquinho melhor a sua real penetração no corpo social, né? Na sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Obrigado a você. À Obrigado, disposição também. Obrigado você e o pessoal que está nos assistindo agora. E você pode acompanhar detalhes sobre esse programa na nossa página alendanoticia.net. Fique com Deus, boa noite, bom sono e até o próximo programa.